Irmãos, essa talvez seja a parábola mais conhecida que Jesus tenha contado. E, de fato, ela tem uma importância significativa. Quando nós olhamos para alguns comentaristas, eles tendem a dizer que Lucas 15 é composto de 3 parábolas que Jesus conta. Alguns estudiosos acham que é uma parábola só, né? Outros entendem que são 3 parábolas, mas nós percebemos ali que existe uma progressão, existe alguma coisa acontecendo onde Jesus Cristo quer definir de fato aquilo que é o seu ministério, aquilo que é o evangelho. E alguns comentaristas falam que Lucas 15 é o cerne do ensino de Jesus. E que a parábola do filho pródigo chega a ser o evangelho dentro do evangelho. Alguns pensadores cristãos do passado foram muito impactados por essa parábola. Agostinho mesmo, ele disse em suas confissões, no livro 7, capítulo 10, ouvi a voz de Deus como a de um pai que chama o filho pródigo daquele tempo em que eu, longe, vagueava como filho pródigo na longínqua região de mim mesmo. Dizem também aqueles que entendem muito do trabalho do russo Fyodor Dostoiévski, eu não sei como é que fala a pronúncia, que ele foi muito impactado pela parábola do filho pródigo. Numa sentença que ele teve que viver recluso por 10 anos, e ele levou o Novo Testamento e disse que ele lia e relia constantemente a parábola do filho pródigo e chegou até mesmo a pedir que no leito de morte essa parábola fosse relida para ele. E aqueles que entendem e estudam o trabalho de Dostoiévski, eles falam que a obra de Dostoiévski, Crime e Castigo e todas as outras têm muita influência da parábola do filho pródigo. E esse é um problema, porque nós temos a tendência de olhar e perceber, e por causa desse título que não é inspirado, nós achamos que essa história é a história de um filho que sai da presença do pai. A tendência que nós temos é achar que o foco está naquele que se perdeu. E, de fato, o Senhor Jesus Cristo, ele conta essa história, como eu disse, nessa progressão. Primeiro ele começa contando a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e perde uma. E ele deixa 100 ovelhas para ir atrás dessa uma ovelha que se perde. 100 para 1 não é um prejuízo tão grande assim. Mas a progressão, ela começa a aparecer quando Jesus Cristo conta a história da mulher que perdeu uma dracma de 10 que ela tinha. E a dracma era um dia de serviço. Então imagina você tendo ali uma economia de 10 dias de serviço ali, e você perde um desse dia, o valor de um dia. Ontem eu estava conversando com o irmão, ele brincou e falou que ele tirava um bom dinheiro, né? Eu tiro uns 1.500 por dia. Eu falei, rapaz, eu trabalho para você pelo 1/3 disso aí. Eu faço, você fica quieto em casa, que eu trabalho para você por 1/3 disso. Imagina você perder 1/10 das suas economias. Já ficou um pouco considerável. Mas agora Jesus Cristo entra e vai mostrar naquilo que nós erroneamente achamos que o pai perde um filho. Mas se você prestar atenção, os 2 filhos estão perdidos dentro dessa realidade. Agora é 100%. Não é mais uma parte, não é 1 em 100 e nem 1 em 10, mas é 2 de 2. Os 2 filhos estão perdidos. E o texto mostra isso quando nós percebemos o que Jesus quer ensinar. Quando nós vamos para os versos 1 e 2 de Lucas, você vai perceber que Lucas fala que os publicanos e os pecadores todos estavam atentos à mensagem de Jesus. Gente, pecador, quando o judeu vai chamar alguém assim de pecador, é porque a pessoa, o não prestava já ficou lá atrás, ele está pior do que não presta para a cultura judaica. E o publicano
era um traidor, porque ele era o cobrador de imposto de Roma, né? E ele ainda botava ali umas taxas a mais para o seu ganho próprio. O negócio era tão sério que quando Zaqueu se converte, o que ele fala? Aqueles a quem eu prejudiquei, eu vou devolver 5 vezes mais. Eles eram ricos à custa da exploração dos seus conterrâneos. Então eles eram tidos como traidores. E aí, os judeus, os que tinham pedigree, olhavam para aquilo e falavam assim, esse Jesus, esse homem não presta, não. Olha para quem ele está dando moral, olha para quem ele está dando atenção. E eles, o texto fala que os escribas e fariseus, eles murmuravam. Porque Jesus não apenas recebia esses pecadores, como comia com eles. E é nesse contexto, então, que Jesus Cristo vai mostrar o porquê ele veio, porquê ele está aqui. No próprio Evangelho, Jesus Cristo já deixa claro, eu não vim para aqueles que os sãos não precisam de médico. Não é isso que ele fala? Eu não vim salvar justos, eu vim salvar pecadores. Esse é o propósito. O coração de Deus está em salvar aqueles seus filhos que são pecadores, que reconhecem a sua pecaminosidade. Então, a vida de Jesus Cristo era a encarnação da graça, a manifestação presente, física, palpável da graça de Deus ali, dessa graça amorosa, misericordiosa, para com aqueles que estavam perdidos, gente de todo tipo. Para aqueles que eram causa perdida, para aqueles que até os familiares tinham desistido, para aqueles que eles não viam nenhuma chance de redenção, de conserto, de acerto. É isso que Jesus Cristo está querendo mostrar aqui nesta parábola, que o pastor pode deixar 99 ovelhas, mas ir atrás de uma única que está perdida. Hoje, gente, eu fico imaginando como é que aqueles homens olhava para Jesus, quando Jesus contava essas histórias. Eu acredito que os dentes rangiam, talvez de tão absurdo que aquela história soava para eles. Uma frustração, uma indignação terrível. Eu não posso afirmar isso categoricamente, mas talvez Jesus Cristo foi ampliando, foi progredindo para fazer com que eles tivessem de fato, um retrato nítido do porquê ele estava ali, de qual era a mensagem dele, qual era o propósito dele. Mas a grande questão é que ficou claro para eles, e precisava ficar claro para nós, que Jesus Cristo não estava tratando o perdido como o foco principal da história. Mas Jesus estava tratando do pastor, da mulher, do pai, que não desiste do perdido. Do pai que não abandona. Do pai que, por graça, por amor, ele quer o perdido de volta. Ele quer encontrar o perdido. E na parábola do filho pródigo, nós nos deparamos aí com 2 filhos problemáticos. O primeiro filho é mencionado na história, é o pródigo. Os publicanos e os pecadores. Estes que são rebeldes, precipitados, mundanos, são inconsequentes, negligentes, eles são imorais. São pessoas que estão tão arraigadas ali na sua pecaminosidade, na inclinação dos seus desejos, são de fato reféns do próprio desejo, reféns da natureza pecaminosa, que entendem que a vida melhor é longe dos domínios do Pai, é longe da presença do Pai. Ele quer distância do Pai, ele quer viver a vida à sua maneira, ele não quer aquelas regras, ele não quer aquela conduta, ele não quer aquela postura para ele acha que ele tem condições de viver bem longe do Pai. E nós temos um outro filho problemático, o filho mais velho, os escribas e os fariseus, que são cheios de si, egoístas, egocêntricos, indiferentes, arrogantes, legalistas, são utilitaristas, são ressentidos. Eles estavam distantes do Pai, mesmo morando na mesma casa.
Eles estavam distantes do Pai, mesmo fazendo a obra do Pai. Mas eles estavam distantes daquilo que o Pai exalava, expressava, do que o Pai demonstrava para com os próprios filhos e para com todos os que o cercavam. Ele estava longe do coração do Pai, vivendo junto com o Pai. É por isso, queridos, que eu gostaria de que nós pensássemos nisso, no extravagante amor do Pai. Eu não sei se aqui canta-se essa canção, eu não a ouvi sendo cantada ainda em Orlando, mas tem uma música que é traduzida, que eu creio que o nome dela aqui é Reckless Love, né, o impressionante amor de Deus. Essa música, reckless, não é uma palavra positiva, né? É algo descomedido, é algo que é súbito, né? Que é extravagante, que é, muitas vezes, até mesmo, se é que nós podemos dizer assim, escandaloso. Eu penso nesse sentido porque quando Jesus conta essa história, ele está usando ali do cenário que eles viviam, e às vezes essas pessoas viviam em pequenas aldeias, né? Imagina o bafafá que foi quando esse filho sai. Imagine qual era o comentário do pessoal quando ficou sabendo que talvez aquele homem de destaque, aquele homem que era bom administrador dos recursos, o filho mais novo, esse rebelde, esse menino doido, louco, pede a herança e o pai dá. Porque eu não sei se você entende, quando é que a gente recebe herança mesmo? Hã? Quem está com pressa de receber herança aí? É só um louco, é só um filho louco. É só um filho, como diz lá em Minas, né, desnaturado, que quer receber a herança antes do tempo. O que é que o filho chegou para o pai e falou quando ele falou: pai, me dá a parte dos bens que me cabe? Pai, o senhor está demorando demais para morrer. Não aguento esperar. Eu não consigo ler, o texto fala, ninguém. Como assim eu vou pedir herança antes do tempo? Pai, está demorando, o senhor está demorando a morrer. Não aguento mais essa vida. Deixa eu viver minha vida. Me dá a parte dos bens que me cabe. E que era só 2 terços, viu, gente? Porque naquela época o irmão mais velho ficava... Era só 1 terço, porque o irmão mais velho ficava com 2 terços. Mas ele achou, e devia ser muito dinheiro, porque ele foi viver a vida loucamente, desvairadamente, dissolutamente. E a fofoca na aldeia, na tribo. Que doideira, que loucura, que menino inconsequente. Eu só sabia que ele era assim. Desde pequenininho ele mostrava isso. Agora, bom é o mais velho. Ô menino bom, é aquele que eu quero como genro. É aquele que eu quero para casar com a minha filha. Não é a tendência da gente pensar? Só que eles não conheciam os filhos daquele homem. Eles não conheciam nem aquele homem. É por isso, queridos, que esse amor de Deus, ele é extravagante. E, em primeiro lugar, ele é extravagante porque ele é um amor paciente e longânimo. É um amor paciente, ele espera, ele é longânimo, ele não tem pressa em executar alguma sanção, alguma ira, alguma disciplina. Ele é paciente e longânimo quando o filho mais novo chega e fala: pai, dá o dinheiro que é meu. Ô, gente, se o seu filho... Vem cá, vamos conversar aqui, a gente é gente, né? Se o seu filho chegasse para você agora: pai, me dá a minha parte na herança, o que você ia falar para ele? Toma vergonha, menino. Vai cuidar da sua vida, vai trabalhar. O que você pensa que você é? Tudo bem, a cultura daquela época permitia isso acontecer. Né? E até havia uma cerimônia que, quando o filho renegava o pai, ele era colocado para fora. Mas o pai faz o quê? Chama o contador, chama os advogados, faz as contas aí. Provavelmente, eu não sei como é que foi feita essa divisão, a Bíblia não nos dá os detalhes de como foi feita essa divisão,
Mas talvez o pai tinha um recurso, é tanto o valor dele, pegou o recurso, toma aqui, meu filho, esse é o seu dinheiro. Ou talvez o filho liquidou, achou um comprador, olha, eu vou vender tudo que é a minha parte aqui para você, né, negocia com meu pai aí, dá o dinheiro. Sei que, passado alguns dias, depois do levantamento, depois daquilo tudo, aquele menino pega tudo e vai embora. É um revoltado, é um rebelde. Ele não queria o pai vivo. Ele vai para longe, ele quer distância daquilo. E talvez aquele que foi o dia que o filho mais novo achou que era o dia da sua alforria, o dia da sua libertação, talvez tenha sido um dos piores dias vividos pelo pai. Mas o amor do pai é paciente e longânimo. O pai não retruca em ira, não retruca em punição, não manda apedrejar esse menino, não expulsa esse menino sem um centavo. Não, o pai dá a parte do filho. Nós sabemos quem é esse pai. É um pai paciente e longânimo, que aceita a afronta rebelde do filho mais novo, mas também que aceita a afronta da indignação do filho mais velho. Se você vê nos versos 25 a 28, você vai perceber que quando o menino mais novo volta arrependido, à festa em casa, o que há no coração do mais velho é indignação. O que há no coração do mais velho também é revolta. O que há no coração do mais velho também é alguma coisa que afronta o pai, afronta o coração, o jeito de ser do pai. Esse filho, ele não quer o irmão de volta. Esse filho não concorda com a postura do pai. Por que o meu pai está fazendo isso por esse menino que não presta? E a palavra de Deus diz que Jesus conta, esse filho, ele não entra na festa. O pai sai da festa para tentar conciliar o filho que está indignado. Para tentar conciliar esse filho que crê que é inadmissível aquela postura. Eu não concordo com isso. Ele devia me valorizar mais. Ele devia prestar atenção que filho de verdade sou eu que estou aqui. Não é contra o irmão que ele está indignado. Ele tem que indignar com o pai, que está restaurando o irmão. É um amor paciente e longânimo. Deus manifesta seu amor de maneira paciente e longânima para com pecadores de todas as espécies. Ele não pesa a mão de maneira imediata, mas em sua sabedoria e soberania, ele tolera a rebeldia, as indignações, as afrontas dos seus filhos, porque ele ama, porque ele nos conhece, porque ele nos quer por perto. Em segundo lugar, esse amor é extravagante porque também é perseverante. Se você prestar atenção, o verso 20 fala que o pai viu o filho voltando de longe. Quando o filho pródigo volta, ele está longe. O texto aqui deixa claro que havia uma expectativa no retorno do mais novo. A figura que nós temos é de um pai olhando ao longe a estrada todos os dias, esperando que um dia esse filho voltaria. E o filho voltou. Esse pai, ele espera firmemente o retorno do filho. Ele não desistiu do filho. E nós vamos ver em sequência que existe sim um motivo pelo qual ele esperava o retorno do filho. E ele está ali firme, esperando. Ele olhava todos os dias, ele estava ali olhando. E talvez, quando via um vulto, ele olhava assim e não é meu filho ainda. Não é meu filho ainda. E um dia aparece uma figura
alguém sujo, de longe, eu não sei, aí agora aqui vai no Fantástico Mundo de Bob, né? Entendedores entenderão, né? Talvez ele olhou e falou assim, aquele andar é do meu filho. Eu não sei, eu sei que de longe esse senhor vê esse filho, porque esse pai conhecia o seu filho. Esse pai sabia quem era o seu filho. Esse pai sabia que esse filho ia torrar esse negócio rapidinho. E ele vai voltar. E ele estava lá naquela expectativa, esperando esse amor perseverante, esse amor que não desiste, esse amor que espera. Esse é um amor perseverante que busca reconciliar o filho que está perto fisicamente, mas reconciliá-lo também consigo mesmo, no seu coração. O pai sabia que o filho mais velho estava reprovando as suas ações. Ele poderia também ter chegado para o filho e falado, vai te catar. Ou como diz o pessoal do Nordeste, vai te lascar, não é verdade? Você está aqui. Não, mas o pai está ali. É o pai que vai de novo. O pai vai ao encontro do filho mais novo que está voltando e o pai vai ao encontro do filho mais velho que não quer entrar, que não quer comungar, que não quer estar junto. Ele está ali, vem participar dessa celebração, vem participar, ele está insistindo, ele está perseverando também com o filho mais velho. Não fique assim. O que há na vida desse pai, o que há na perspectiva desse pai, não é uma ordem autoritária, mas é uma conversa, são argumentos, é o pai expondo o seu coração, é o pai expondo a sua maneira de ser, na expectativa de que o filho se quebrante, que o filho entre para a festa, que o filho abrace o seu outro filho, que um irmão abrace o outro irmão. Ele não desiste, ele persevera, ele está trabalhando com esse filho mais velho também. Ele não desistiu do mais novo, doido. E ele não desistiu do mais velho, com essa sua autojustiça. Persevera. É também não apenas um amor que é paciente, longânimo, perseverante, mas é um amor que influencia. E isso nós percebemos na vida do filho mais novo. Nos versos 13 a 19, você vai perceber que os planos do filho mais novo vão de mal a pior. Aquilo que o filho mais novo, ele pensou que ia viver uma vida de curtição, vivendo a vida loucamente, curtindo a vida adoidado. Da década de 80 sabe o que eu estou falando também, né? Os mais antigos, os mais novos, não sabem nem o que é curtir a vida da... Fez 30 anos ano passado o filme. Eu estou revelando a idade, né? Mas o que acontece? O dinheiro acaba, e por uma questão também que Jesus Cristo coloca ali, que estava além da capacidade do filho mais novo, há uma grande crise no lugar onde o filho mais novo está. E ele se agrega. O grego, a palavra é cola. Ele cola em alguém, ele junta-se a alguém, esperando uma ajuda desse alguém. E esse alguém fala assim, olha, a única ajuda que eu posso dar, eu também estou em crise, está todo mundo em crise. Mas cuida dos meus porcos. Gente, essa figura para o judeu era a mais repulsiva. Porque um judeu, ele nem comia carne de porco. Porque o porco era um animal impuro. E Jesus Cristo coloca esse filho mais novo não apenas cuidando dos porcos, mas entre os porcos e desejando comer o que os porcos comem. Jesus Cristo não poupa os detalhes, o quadro é nítido. E eu fico imaginando a cara dos escribas e fariseus, talvez o estômago de alguns embrulhando ao visualizarem aquela cena. Aquele filho está no fundo do poço, mas tem uma expressão que fala assim, ele caindo em si. Quando a loucura deixa, a sanidade vem, ele cai em si, ele recobra a consciência. E ele pensa... No que ele pensa? Não é como ele era tratado.
Ele pensa como que o pai cuida dos servos. E a palavra servos é doulos, é escravo. E ele lembra de como o pai trata os escravos com dignidade. E ele fala, quantos trabalhadores de meu pai estão numa situação muito melhor do que eu estou. É esse pai maravilhoso, amoroso, gracioso, esse homem que tem uma boa índole, esse homem que é ilibado, que começa a fazer o filho a recobrar a memória, a ter juízo, a recobrar o juízo. É a figura do pai, é olhando para o pai. É sabendo como o pai age, como o pai administra as coisas, como o pai trata a todos. Não apenas, ele não lembra do momento que ele era filho, ele não lembra dos privilégios que ele tinha como filho, não é isso que está vindo na cabeça dele. O que está vindo na cabeça dele é como o pai trata os servos. E ele fala, eu sei que eu perdi a posição de filho, eu pequei contra o meu pai, mas se ele pelo menos me desse um emprego, se ele pelo menos me tratasse como servo. Olha como que o amor, a postura do pai vai influenciando, vai trabalhando o coração desse menino. Perto do pai a vida é melhor. Ainda que meu pai não me abrace, não me chame de filho, ainda que meu pai só me dê um emprego, só me deixe dormir numa daquelas casinhas lá que ele tem para os funcionários dele, eu sei que ele vai me tratar muito bem. E isso é o suficiente para mim, isso é tudo que eu preciso. Eu preciso voltar para mais perto do meu pai. Esse é um amor que influencia. Esse é um amor que constrange. Não é isso que a palavra de Deus fala? Que o amor de Deus nos constrange. É um amor que influencia também na tentativa de tratar o coração do filho mais velho. Ele está tentando ali agora mostrar qual é a necessidade de celebrar. A celebração ali é porque aquele filho, aquele irmão, aquela pessoa tão importante estava de volta. Talvez era um caso perdido para muitos, mas era da família. E ele está ali argumentando nessa tentativa, o verso 31 fala isso, porque é necessário celebrar o retorno do mais novo. O pai está tentando ali influenciar o filho mais velho a ter a mesma disposição de coração, um coração gracioso e não um coração legalista e utilitarista. Por quê? Porque o filho mais velho está servindo o pai pensando no que ele vai conquistar. O filho mais velho está servindo o pai achando que ele tinha méritos depois de falar assim, olha, eu fiz isso e isso pelo senhor e o senhor tem que fazer isso por mim. E não é assim que funciona. O pai está ali falando, meu filho, você não entendeu nada até agora. Sempre foi seu. Tudo é seu. Você não precisava me pedir um cabrito para fazer churrasco com seus amigos. Estava aí. Só que por esse relacionamento legalista que ele tinha com o pai, ele perdeu talvez aquilo que era o mais importante do pai. A bondade. A intimidade. A familiaridade. Ele fazia as obrigações na fazenda do pai. Ele cumpria todos os mandados do pai. Não porque ele amava o pai, mas porque ele achava que era assim que ele teria direito de conquistar alguma coisa do pai. Ele queria conquistar com seu próprio esforço. Com esse legalismo. Com essa percepção de autojustiça. Eu mereço. Em outras palavras, o filho mais velho está falando, pai, eu sempre mereci isso e nunca te pedi. E o senhor dá o novilho cevado. E ele nem chama de meu irmão. Esse teu filho. Olha a indiferença que ele tem para com o irmão mais novo. Não é assim, esse meu irmão, tolo, não. É esse teu filho. É aquele negócio, né?
Quando o filho da gente acerta, olha o que o meu filho faz. E a gente mostra, olha o que o meu filho consegue. Quando o filho erra, a gente faz, olha lá, seu filho, o que está fazendo? Ó? Não é assim? É a mesma perspectiva. E o pai está ali, mostra, meu filho, você não entendeu até hoje. Você não entendeu até hoje. Que sempre foi seu. Que sempre teve à sua disposição. Que o seu lugar aqui sempre foi um lugar especial, não foi de servo. Mas era de filho. Você que sentava na minha mesa, você que comia ao meu lado, esse tempo todo, será que nosso relacionamento ficou tão legalista assim? Que isso cria essa distância, e está ali o pai tentando influenciar o filho a ter um coração gracioso. Está ali o pai tentando influenciar o filho a não ter uma postura tão utilitarista. Por quê? Porque muitas das vezes esse filho servia ao pai esperando receber alguma coisa do pai. Quer dizer, servir o pai era o meio pelo qual ele conseguiria alguma coisa. Ele utilizava o pai para receber algum tipo de coisa, ou na expectativa de receber alguma coisa. Mas não era assim. E o pai está aqui, mostrando esse amor, tentando influenciar o filho mais velho a ser como ele. E em quarto lugar, para a gente terminar, que eu nem sei que horas são, aqui não tem relógio. Ah, tá lá. Ixi. É um amor extravagante, porque é paciente e longânimo. É um amor extravagante, porque é perseverante. É um amor extravagante, porque influencia. E é um amor extravagante, porque restaura e celebra a restauração. Ele restaura o filho que se arrepende. Quando o menino chega, o pai sai correndo ao encontro do menino. Ele correu em direção ao filho. Abraços e beijos são dados ali. Eu não sei se você sabe, provavelmente você já ouviu isso aí, mas aquilo é uma figura de escândalo. Era inadequado um homem mais velho correr, porque não era uma figura muito clara de se ver, porque tinha que juntar aqueles negócios, aqueles tecido, trazer aqui, talvez amarrar aqui na altura das pernas e sair correndo em direção ao filho. Era vergonhoso um homem mais velho correr. Mas o pai não está nem aí para o que estão pensando dele. Ele está indo ali para receber o seu filho, para abraçar o seu filho. E o filho havia ensaiado, né? Vou chegar. Já viu aquele negócio quando você quer chegar na menina ou no rapaz e você fica ensaiando o que você vai falar, não dá bobeira e tal, aquele negócio todo. O menino está ali ensaiando o que ele vai falar. Ou você vai na entrevista de emprego, aí você fica nervoso, você ensaia e fala tudo errado na entrevista de emprego. Sabe aquele negócio todo? O filho ensaiou, pai, pequei contra os céus, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus funcionários. E o filho foi, talvez andando naquilo ali, pai, pequei contra o céu, eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar isso. E o filho sai na sua jornada de volta, o pai vê de longe, talvez o filho é pego, talvez, ao Fantástico Mundo de Bob de novo, o filho é pego de surpresa e o menino só dá tempo de falar, pai, pequei contra os céus e diante de ti, e o pai abraça, beija o menino, chama os empregados, põe a melhor roupa, não vi mandar tomar banho. Onde é que o menino estava mesmo cuidando de quê? Hã? Porcos. Devia ser uma figura, né? Que a gente fala, oh. E o pai beija. O pai não está nem aí pro mau cheiro. O pai não está nem aí para aquela barba, os piolhos, sei lá o que vê que aquele menino. O pai está ali feliz. Porque, atrás daquela sujeira toda, o filho dele está ali. E o filho dele está de volta. O filho dele está de volta. É digno da melhor roupa. Traz a melhor roupa. Põe nesse meu filho. Isso é lugar de honra. Põe o anel no dedo. O anel era o símbolo da família. Ele é da família. Ele não é empregado. Ele não é servo. Ele assina o meu sobrenome. Muitas vezes o anel é que selava documentos e tal. Ele é da família. É o meu sobrenome, é o meu sangue. Ele é meu. Põe sandália nos pés dele. Porque normalmente quem andava descalço eram servos.
O pai não recebe aquele filho como servo. O pai recebe como o filho mais novo. E o pai recebe agora um filho que está ali naquele processo de restauração, mas que já demonstra uma coisa muito importante: arrependimento. Porque o pai sabia que o filho voltaria. E voltaria arrependido. E isso é o arrependimento. E é isso que é arrependimento, é quando a gente volta para Deus. É quando a gente entende onde nós estávamos e quem nós somos, e nós olhamos para Deus e falamos: Deus, o meu lugar é com o Senhor, me perdoa. Então o pai faz aquilo tudo e pega o novilho cevado. O novilho cevado ele era assim, tratado, né, assim, a pão de ló. Para quê? Para ser quando a família fazia uma celebração, mesmo assim, aquela para causar impacto, era aí que o novilho cevado morria. Irmãos, eu sou levado pelos pensamentos da minha cabeça aqui a entender que aquele novilho cevado estava destinado para um evento. Na cabeça do filho mais velho. O casamento dele. Porque, normalmente, quando o filho mais velho casava, o novilho cevado não passava daquela noite. Então, aquilo que o filho mais velho achava que era dele, foi dado para a festa do filho mais novo, porque aquela foi a festa mais importante que aquele pai havia dado ou haveria de dar daí para frente. Esse amor que restaura, e não apenas restaura, celebra a restauração. O Senhor Jesus Cristo fala que a festa no céu. Você já imaginou esse negócio, essa figura, esse trem, que é festa no céu quando um pecador se arrepende? Deus é festeiro. Porque Deus salva pecadores. É por isso que nós comemos um bom churrasco sempre. Eu acho que todo batismo tinha que ter churrasco na igreja também. Todo, eu acho. Se é praticável, é outra conversa, né? Né, André? Que vai sobrar é pro André, né? Mas a festa do novilho cevado. A restauração. Esse amor restaura. Esse amor busca restaurar a postura do filho mais velho também. O verso 32 fala que restauração é vida. O que o pai está falando para o filho mais velho, restauração é vida. Esse teu irmão, aí o pai coloca o menino no devido lugar. Esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O pai está tentando mostrar para o filho que restauração é encontro e vida. E ele precisava também restaurar o seu coração e colocar o seu coração no lugar certo, restaurar o seu respeito pelo pai e restaurar a sua vida com o seu irmão. Restaurar é aproximar, restaurar é proximidade. Impressionante. Infinível, infinito. Insondável. Amor de Deus. Esse é o amor que a palavra de Deus fala que Deus nos amou primeiro. Esse é o amor que faz Deus se mover, porque ele sabia que se não dependesse da ação dele, da atitude dele, não haveria retorno. Deus se inclina. É por isso que Jesus Cristo fala: eu vim para que tenham vida e a tenham. Só acontece isso quando há restauração. Queridos, essa história, ela termina sem nós sabermos qual foi a postura do irmão mais velho. Lembrando que o irmão mais velho é aqui a representação dos escribas e fariseus, dos religiosos, dos legalistas, daqueles que estão prontos a julgar o seu irmão, prontos a apontarem os erros, prontos a quererem a disciplina a qualquer custo, a ver o sangue do outro. E Jesus não termina essa história, porque essa história precisava ser terminada no coração de cada um deles. Essa história precisava ser terminada no coração desses legalistas, desses religiosos de fachada. E falar assim: agora é com você, como é que você vai
Como é que você vai engolir essa, o fariseu e escriba? Como é que você vai digerir isso? Vocês vão continuar criticando esse Deus que é extravagante em amar? Porque vocês precisam desse amor tanto quanto os publicanos e pecadores. Se vocês acham que vocês não precisam disso, vocês talvez estejam mais perdidos. Porque vocês estão dentro e não estão usufruindo daquilo que de melhor Deus tem para dar. Talvez seja por isso que a palavra de Deus fala que prostitutas precedem, pecadores, prostitutas, publicanos precedem a nós no reino. Porque são pessoas que reconhecem a sua pecaminosidade. São pessoas que reconhecem que a oferta da graça está abrindo as portas para que elas venham para a casa do Pai, para a presença do Pai. Uma história que nós precisamos nos identificar qual dos dois filhos nós somos. Porque ambos precisam desse amor. Porque ambos precisam de arrependimento. Porque ambos precisam do abraço, do aconchego, do conselho, do beijo do Pai. Queridos, nós temos algumas aplicações ainda, e eu quero ser bem objetivo nelas. Em primeiro lugar, nunca duvide do amor de Deus. Nunca condicione aquilo que é incondicional. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa como foi a sua afronta contra Deus, não importa se você foi aquele que estava lá entre as meretrizes, entre os pecadores, se drogando, se prostituindo, tendo uma postura imoral, trapaceando, roubando, não sei. O amor de Deus é maior do que isso. Nunca condicione, nunca desconfie do amor de Deus. Mas uma outra aplicação, cuidado com suas escolhas. Cuidado com o estilo de vida que você tem escolhido. Um escolheu a imoralidade franca, aberta, ele foi, de fato, de peito aberto para o pecado, porque o pecado tem isso, ele promete glória. Ele promete alegria, ele promete felicidade, ele promete, de fato, abundância de vida, mas o que o pecado entrega é desgraça. O que o pecado entrega é o fundo do poço. O que o pecado entrega é imundícia, é impureza. E a parábola fala que nós somos, sim, responsáveis pelas nossas decisões e vamos enfrentar as consequências dessas decisões. Então, cuidado com o estilo de vida que você está vivendo. Tanto a da licenciosidade, da imoralidade, quanto talvez também dessa religiosidade legalista, que não é misericordiosa, que não quer comunhão, que não abraça, que sempre aparta, que sempre quer ver o outro fora. É um tipo de religiosidade que te coloca num lugar distante de Deus também, que acolhe pecadores. Terceira aplicação, a importância do arrependimento. Uma das coisas mais importantes também que essa parábola nos ensina é que o arrependimento ele é crucial. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, nós precisamos reconhecer quem nós somos e precisamos nos arrepender e retornar ao Pai. O filho pródigo, ele cai em si e volta para a casa do Pai, arrependido, quebrado, quebrantado. E nós devemos reconhecer também isso em relação à nossa pecaminosidade. Quarto lugar, cuidado com a autojustiça. Não se ache santo demais. Não se ache puro demais. Porque essa é uma postura complexa. Porque essa é a postura que nos cega com relação aos nossos próprios pecados.
Talvez uma ilustração que pode nos deixar isso bem claro é a própria vida do apóstolo Paulo. Porque aquele homem temia tanto a Deus que ele entendia que perseguir os cristãos era o que Deus queria. Matar cristão, e a palavra de Deus fala que quando Estevão é apedrejado, Paulo consentia com a sua morte. Pensa num homem que devia ser crente, na fé que ele tinha. Ele se achava assim, eu sou a vontade de Deus aqui, eu vou acabar com esses cristãos, vou matar todo mundo. Porque ele entendia que era aquilo que Deus queria dele. Até o dia que ele encontrou com Jesus e falou assim, por que você está me perseguindo, Paulo? Você está doido? Rapaz, troca de time. Entendeu, André? Dá tempo. Troca de time. Porque de perseguidor a perseguido. Mas aquele homem encontrou graça. Aquele homem encontrou o abraço acolhedor do Pai. Aquele homem encontrou o propósito da vida dele. A ponto de dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cuidado com a autojustiça. Cuidado com você achar que o seu relacionamento com Deus tem que ser legalista. Só de cumprimento de regras. Não, nós precisamos cumprir as regras, mas não porque nós entendemos que é ao cumprir as regras que Deus nos ama. Não, é porque nós amamos a Ele que nós queremos agradá-lo e fazer as coisas do jeito que Ele quer que faça. Em quinto lugar, essa parábola também nos chama a ser instrumentos de Deus para a reconciliação de pessoas que estão longe, que estão distantes. Como cristãos, nós somos chamados a ser instrumentos do amor de Deus. Nós devemos manifestar esse amor ao mundo. Você sabe quando que uma pessoa muitas vezes vai se sentir amada por Deus? Quando um filho de Deus chegar perto e começar a amá-la. Quando um filho de Deus chegar perto e começar a abençoá-la. Me conte, querido, uma única bênção, um único momento onde você viu Deus abençoando na sua vida, que você não vai citar pelo menos 2 nomes de servos de Deus que estavam ali, ou orando por você, ou te apoiando, ou investindo na sua vida, ou cuidando da sua necessidade. Porque Deus age através do seu povo, Deus age através da sua igreja, nós somos o corpo de Cristo nesse mundo. Nós temos que ser sal e luz. E se nós queremos ver filhos pródigos voltando para a casa do Pai e religiosos conhecendo o verdadeiro arrependimento e a verdadeira vida com o Pai, nós precisamos ser um instrumento de Deus. Para que essas vidas possam conhecer. Nós não temos que evangelizar pensando no tamanho numérico que a nossa igreja vai ter. Mas nós precisamos ser esse instrumento do resgate de Deus. Para dar festa no céu. Guardadas as devidas proporções e com licença poética, para que tenha churrasco no céu todo dia. Amém?